Apesar disso que eu vou falar agora, não é uma mudança de opinião, mas é uma virada de chave muito clara que aconteceu há pouco tempo. Então, eu sempre falei muito de QI aqui. Todo mundo sabe da minha história. Eu tenho um QI para ter ido trabalhar no Michel. Eu era amiga do irmão mais novo e tal. Então, a minha história começa com um QI. Sim. E todo mundo sempre questionou muito de QI. E eu sempre rebati. Falava, não dá para você ficar esperando uma indicação. Não dá para você ficar esperando. Trabalhe e faça. Aí agora eu vou dizer um negócio para você. Trabalhe você como se aquele projeto já fosse grande. Com organização, com responsabilidade, com entrega, porque quem precisa ver, tá vendo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso ProduzaCast. Aqui, nós discutimos o universo da produção criativa e te mostramos o caminho para se tornar a mente criativa por trás dos grandes projetos artísticos. Eu sou a Brenda Brugali. Eu sou a Pan Herrera. E o tema de hoje é o caminho para você fazer parte dos grandes projetos artísticos. É muito engraçado como a gente vai fazer isso daqui 95 vezes e ainda vai empacar no começo de sempre, novo, né? Sempre. Porque a gente é assim, né? A gente faz, aí depois a gente para um pouquinho, a gente faz de novo, aí a gente para um pouquinho. E aí toda vez essa retomada é esse nervosismo. Não sei por quê. Só tô eu aqui de novo. Igual. Milhões de pessoas pelo Brasil nos ouvindo. É tranquilo. Não ajudou. Todo mundo quer saber como chegar nos grandes projetos. Todo mundo que trabalha no backstage tem interesse em trabalhar no backstage, sonha em chegar nos grandes artistas, nos grandes projetos. Como que você acha que é esse caminho para chegar lá? Eu não acho. Eu tenho certeza de uma coisa. Que a maneira de chegar nos grandes projetos é trabalhar no projeto que você estiver, seja ele o tamanho que for, como se ele fosse grande. Essa, sem dúvida, é o caminho para mim. Porque, assim, a gente avalia... É muito difícil você avaliar, claro, quando você está aqui parado lá na sua casa, sei lá, imaginando onde você quer trabalhar, você tem lá nomes, tem lugares que você quer ir, mas tem uma coisa que eu posso dizer que eu posso garantir para vocês uma coisa. Quando você está dentro de um grande projeto, que, por exemplo, hoje vocês vêm lá, quando eu comecei, turnê internacional do Michel Teló, quando você está naquele momento, você não tem noção do tamanho daquilo. Claro que quando você entra em outros projetos, por exemplo, um projeto que é muito grande, que a gente cita muito aqui, que é Sandy Júnior, quando eu entrei em Sandy Júnior, a gente já sabia que eu era um artista grande, a gente já sabia, ainda assim, ninguém, nem os artistas tinham noção do tamanho daquele projeto. Então, você tem que trabalhar... Quando você está no momento no projeto, trabalhar como se aquele projeto já fosse grande. Sim. Porque isso traz duas coisas. Uma, a possibilidade de se aquilo realmente virar grande, porque a gente nunca sabe, quando a gente começa a trabalhar, se aquilo vai virar grande ou não. Ninguém tem bola de cristal, gente. Ninguém. Porque não é investimento, existem fatores para um projeto ser grande e eles não são controláveis. Eles são uma estrada que a gente sabe... os pontos que ela tem que passar, mas elas não são garantia. Então, a gente não tem segurança nenhuma de se um projeto vai ser grande ou não, mesmo com grandes artistas, mesmo o Sandy Júnior, por exemplo. Não se tinha noção do tamanho que ele ia virar. Então, você trabalha como se aquilo já fosse absurdamente grande. E, claro, quando eu estou falando isso, eu citei Michel, citei Sandy Júnior, aí todo mundo fala, mas naturalmente, mesmo que você não tivesse noção da proporção que aquilo fosse tomar, ainda assim eram artistas nacionais e conhecidos. Sim, concordo. Mas aí entra a segunda parte do que eu quero explicar. Existe uma situação simples na vida que é assim, eu já disse isso também, já respondi, acho que foi a primeira pergunta que eu respondi para você na vida. Na vida, antes de existir isso daqui, a Brenda me fez uma pergunta, que é como que a gente mostra o nosso trabalho para as pessoas. E aí eu disse isso e digo isso desde que a gente começou a produzir conteúdo, que é quem precisa ver, tá vendo. Sim. Então, quando você está num projeto pequeno, com as dificuldades que um projeto pequeno tem, com uma verba pequena, com provavelmente uma não estruturação de equipe, provavelmente uma desorganização que é natural quando você é pequeno. Até, trazendo para a nossa vida real,
Você, quando você começa a sua vida financeira, por exemplo, é natural. Quando você é pequenininho, você ganha pouco, é natural você ser desorganizado. Você vai lá e depois, quando você começa a crescer... Né? Exatamente, você vai fazendo. Você vai fazendo porque você não enxerga que aquele pequenininho vai te dar trabalho. Então, conforme você vai crescendo, você vai organizando. Isso acontece também com os projetos. Então, é natural que você está num projeto menor, aquilo parecer mais bagunçado, não tem equipe, mas trabalhe você como se aquele projeto já fosse grande. Com organização, com responsabilidade, com entrega, porque quem precisa ver, está vendo. E aí a gente vai criando as nossas relações, né? Exatamente. Você vai criando... Tem uma coisa... Aliás, tem uma coisa que eu falei muito aqui já. É outra coisa que eu já falei muito. E que eu vou quase desdizer o que eu já disse. E isso e eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião. Apesar disso que eu vou falar agora, não é uma mudança de opinião, mas é uma virada de chave muito clara que aconteceu há pouco tempo. Então, eu sempre falei muito de QI aqui. Todo mundo sabe da minha história. Eu tenho um QI para ter ido trabalhar no Michel. Eu era amiga do irmão mais novo e tal. Então, a minha história começa com um QI. Sim. E todo mundo sempre me questionou muito de QI. E eu sempre rebati. Falava, não dá para você ficar esperando uma indicação. Não dá para você ficar esperando. Trabalhe e faça. Aí, agora eu vou dizer um negócio para você. Não tem como você trabalhar no mercado sem QI. Tá. Todo mundo que me ouve aqui há muito tempo vai falar, porra, agora você vai me dizer isso? Vou te dizer isso. Agora explica. Não tem como você trabalhar no nosso mercado sem QI. Aí agora, ponto. Por que eu quero dizer que é uma virada de chave e não uma mudança de pensamento? Porque eu sempre disse lá atrás que você não podia depender do QI, que você tinha que trabalhar para que você pudesse construir e ser responsável pelo seu crescimento. Mas o que acontece? Você precisa do QI, sim, mas o QI não vem do nada. Uhum. Um QI não vem, ele não cai do céu. Você constrói o seu QI. E, principalmente, você constrói o seu QI positivo e você constrói o seu QI negativo, a sua não indicação. Sim. E o tempo todo, né? O tempo inteiro. Porque, às vezes, é isso. A gente acha que a gente está construindo um QI só quando a gente está, sei lá, perto do diretor da produção daquele lugar ou perto do artista. E é só assim que a gente constrói um QI. Mas, na verdade, não, né? Eu diria que é exatamente o contrário. Eu também acho. Para mim, é exatamente o contrário. As pessoas que, na frente de grandes nomes, na frente de pessoas que ela quer impressionar, ela é toda educada e correta e tal, e na frente dos outros, na frente de carregador, na frente da equipe de produção, na frente de assistente, não funciona do mesmo jeito, ela está construindo a não indicação. Uhum. Porque, de novo, todo mundo vê. E a indicação, isso é outra virada de chave. Isso eu já digo há mais tempo, mas eu acho que ele precisa ser repetido. A indicação, ela não vem necessariamente de cima. Sim. Ela não vem necessariamente de cima. Ela não vem de uma hierarquia superior. De maneira nenhuma. Muitas vezes ela vem de baixo. Né? Muitas vezes ela vem de uma hierarquia inferior a que você acredita. Então, eu quero estar perto daquele diretor porque ele que vai me indicar. Desculpa, não. Quem vai te indicar é o assistente. Quem vai te indicar é o técnico de som, o técnico que está montando. São essas pessoas que vão te indicar. São essas pessoas que estão em maior número dentro de um set. Sim. São essas pessoas que veem você trabalhando mais vezes. Por muito mais tempo, Por muito mais tempo. Sob estresse, não. Porque, assim, o empresário, o diretor, o artista, ele chega em momentos específicos daquela produção, né? Então, ele enxerga momentos... recortes muito pequenos de um todo. Agora, o cara que está lá trabalhando, montando o dia inteiro com você, está te vendo sob estresse, está te vendo resolver problema, esse é o cara que vai te indicar, essa é a pessoa que vai te indicar. E eu acho que também, quando a gente é indicado quando a gente trabalha só nos grandes, né, a nossa indicação só nos grandes, e a gente é indicado e tudo mais, uma hora ou outra a chave vira, né? Uma hora ou outra os grandes que viram a gente trabalhando muito bem nos momentos específicos que viram a gente trabalhando, se te contratam e percebem durante o processo que não é bem assim, ou durante o processo os de baixo dão um feedback para os grandes, e em algum momento essa mentira, né? Essa falsa indicação, ela cai. E aí aí tu garante um trabalho e não uma vida de trabalho, uma relação bem construída. A gente tem que pensar de novo que a indicação ela é uma construção. Então, o que eu quero dizer com indicação? Você vai lá e faz um trabalho bem feito com uma pessoa e uma pessoa só viu o seu trabalho, ou o seu sei lá, o seu diretor de produção viu o seu trabalho, ou
o responsável técnico viu o seu trabalho e ele falou, puta, legal, a Pamela trabalha bem. Num próximo momento, precisar de alguma coisa, talvez lembre da Pamela. Mas, se a hora que essa pessoa lembrar da Pamela, ela chegar no meio daquele local que ela tá, porque todo mundo conversa, né, gente? Todo mundo conversa a todo momento. Eu chegar pra ela, eu vi uma pessoa trabalhando bem, eu vi o Cláudio trabalhando bem. O Cláudio tá aqui gravando a gente. Eu vi o Cláudio trabalhando bem. O que não é uma coisa comum. Ah, tá brincando. É super comum, é fácil ver o Cláudio trabalhando bem. Mas eu vejo ele trabalhando bem. Aí eu tô precisando de um fotógrafo, tô precisando de alguém para captar umas coisas minhas, e eu comento com a Brenda, eu falo, puta, eu trabalhei com um cara, o Cláudio, ele é massa, ele entregou direitinho. Se a Brenda viu algo que eu não vi, que é negativo, ela vai falar, puta, pode até ser. Mas, cara, eu vi ele tratando um cara lá, não sei não. Isso é muito mais importante. É muito mais importante você não ter isso, esse negativo, do que você ter o positivo. Porque é uma pessoa que é de confiança, né? Querendo ou não. Exatamente. Mesmo que não seja uma pessoa, de confiança, ainda assim é uma pessoa de convívio, né? É uma pessoa que vai estar naquele meio, daquele trabalho. Se eu me abrir para você, se eu tive se eu dei liberdade para te perguntar, né? Porque, eu pensei no Cláudio, o que você acha? Se eu abrir, é porque a sua opinião é importante. Uhum. E o que você me disser vai ser importante. Assim como a construção das coisas, porque também entenda uma coisa. Uma lembrança ruim de alguém é muito mais latente a nós do que uma lembrança boa. Infelizmente, isso é com todo ser humano. Uhum. Algo ruim que aconteceu fica muito mais marcado em você do que algo bom. Então, não são todas as pessoas também que falam bem de você. Mas é muito válido quando você está numa produção e aí alguém falou lá, não, é a Pamela que vai entrar. E, sei lá, uma equipe de carregador, um chefe de carregador fala, puta, a Pam é massa. Pam é massa, vai dar certo. Então, eu tô tranquilo que vai ser a Pam. Ou um cinegrafista, ou um fotógrafo, ou uma equipe de arte. Eles falam, não, a Pam chegou, então tá resolvido. Gente, isso é de uma valia e é isso que é a construção do seu QI. E é por isso que eu tô falando que no menor projeto, no menor que você fizer, que a sua... Aliás, vou dizer mais. Antes de eu completar o que eu estava dizendo, eu vou reformular a frase. Eu diria que é nos menores projetos que o seu QI é mais construído. Sim. Porque nos maiores projetos a gente tem mais equipe, a gente tem mais estrutura, a gente tem mais dinheiro, é mais fácil trabalhar. E aí é meio que assim... Eu não vou mentir para vocês, que é óbvio, quando eu tive problema com o Sandy Júnior, em coisas, por exemplo, de logística, alguma coisa de aérea... Eu precisei ligar na Azul. Oi, tudo bem? Eu sou a produtora de Sandy Júnior. As portas se abrem. Sim. É muito mais fácil trabalhar dessa forma. E quando é um artista pequeno, ninguém tá nem aí, né? Ninguém te ajuda. Projeto então, pequeno. É muito mais a relação, a troca. A sua indicação é muito... Quando você resolve algo num artista pequeno, por mais que o problema dentro de um artista grande ele gera maiores repercussões, quando você resolve um problema dentro de um artista menor... ele é muito mais relevante, porque ninguém está ali para te ajudar. Deu muito mais trabalho, provavelmente. Exatamente. Então, a construção do seu QI, da sua indicação, é feita nos menores trabalhos. Ou seja, é nos menores trabalhos que você tem que trabalhar como se eles já fossem o maior trabalho da sua vida. Essa é a maior indicação. Se eu só pudesse dizer uma frase, que não é capaz, porque eu falo muito, né? Mas se eu só pudesse dizer uma frase aqui para vocês, eu diria isso. Trabalhe nos pequenos como se já fossem os grandes. É isso que vai te levar aos grandes. Gente, com essa Podemos frase terminar. de impacto... Pronto, pode acabar, pode acabar. Acabou o podcast. Não. Mas, Pam, existe, assim, como construir, né? Como construir esse QI trabalhando, mostrando seu trabalho. Isso tu já falou pra gente. Só que existe alguma diferença entre as pessoas que já têm esse QI, que não têm? Por exemplo, vamos supor assim, agora eu vou falar uma opinião minha. Quero ver se tu concorda comigo. Uma pessoa que nunca teve a oportunidade de trabalhar no mercado, por exemplo, ela não tem QI. Como que ela poderia criar esse QI, sabe? Tipo, de repente, por exemplo, a gente tem o Produza se mostrando presente para outros profissionais. Enfim, qual a diferença assim, entre essas pessoas? Antes do trabalho, para mim, pelo menos, vou falar de mim agora, não tem como dizer sobre todo mundo, mas para mim, antes do trabalho, eu tenho muita ligação com valores. Uhum. Então, assim, eu tenho, por exemplo, aqui na empresa, a Amanda está ali, uma hora ela vai estar aqui na frente dessa câmera, a Amanda está ali. A Amanda é uma das alunas da turma 4, a Amanda está trabalhando com a gente. E
Eu nunca tinha visto a Amanda trabalhar, né? Sim. Foi até uma surpresa para ela, inclusive, quando eu a chamei. Eu nunca tinha visto trabalhar. Mas, quando você tem a oportunidade de se mostrar, em qualquer que seja a situação, porque também entendam uma coisa, pelo menos para mim, e isso eu sempre levei muito para a minha vida. Todo trabalho, todo lugar que eu ia, mesmo que eu não estivesse trabalhando e que estivesse envolvido. Então, por exemplo, eu trabalho com artistas do mercado sertanejo. Qualquer balada sertaneja, para mim, qualquer festa, qualquer show sertanejo, para mim, era ambiente de trabalho, mesmo que eu não estivesse trabalhando. Por que disso? Porque a construção da indicação, ela passa pela pessoa que está atrás do profissional. Sim, total. Né? Ela passa por quem é você como pessoa. Porque, para mim, para trabalhar aqui dentro, para a minha empresa, para a empresa do Cláudio, é importante para a gente os valores daquela pessoa. Isso quer dizer que eu só contrato iguais? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ainda assim, existem coisas que, para mim, são primordiais. E eu nem sei se eu consigo agora listar para você e falar assim, para mim, coisas que são primordiais, isso, eu nem sei se eu consigo, nem sei se é tão claro para mim essa lista, mas quando eu converso, quando eu estou com pessoas, quando a gente está num ambiente, tem coisas que me saltam aos olhos. E isso está ligado aos meus valores e aos valores que eu admiro numa pessoa. Então, antes de você mostrar o seu trabalho, você se mostra como pessoa. Antes de você chegar e poder trabalhar, você se mostra como pessoa. E, de novo, não tem como separar a pessoa que você é do profissional que você é. Então, a resposta para se a pessoa nunca trabalhou, ela nunca teve a oportunidade de trabalhar, ela acaba caindo por terra, porque a partir do momento que você chega, para mim é isso, assim, para mim é isso. E aí existe uma pressão para quem vai me conhecer ou não, mas para mim é isso, assim, você chegou. Você chegou num ambiente. Quem é você naquele ambiente já me diz muito. Já me diz muito, muito. E isso constrói indicações e não indicações. Com certeza. Porque também tem uma coisa. Existem perfis, né? Eu ia dizer isso. Existem perfis. Nem todo mundo cabe para tudo. Nem todo mundo cabe para tudo. Então, existem perfis que eu gosto para uma coisa e desgosto para outras. E existem perfis... E vice-versa. Exatamente. Então, você chegou. Eu nunca te vi trabalhar. Como você cumprimenta as pessoas. Como você se porta naquele ambiente. Como após você... Porque você chegou é uma coisa. Depois que você está confortável, é outra. Como você se comporta confortável no ambiente. Como você presta atenção numa conversa. Quando eu estou falando com você, eu, por exemplo, trabalho muito no celular. Mas eu tento, pelo menos, quando eu estou com uma pessoa, eu gosto muito de falar. Então, eu gosto de ser ouvida também. Então, se eu falo, você me ouve. E a hora que você fala, eu desvio o olhar. Isso diz muito sobre você também. Sim, sobre com mim certeza. também, né? Então, a cada momento, qualquer coisa que você faça diz sobre você. E aí, isso diz sobre as indicações e não indicações. Mas, de novo, não tem certo e errado nisso, porque, de novo, existem perfis e perfis. Para cada tipo de trabalho. Exatamente. Eu fui longe, né? Mas... Foi. Mas... A Brenda tá ali na cabeça dela tentando calcular qual o próximo caminho. Não, gente, é que eu tô pensando aqui, ó. A Pan tava falando tudo isso e aí eu fico me analisando, né? Porque, assim, a gente trabalha junto, daí eu fico me autoanalisando. É um ótimo exercício, inclusive, gravar podcasts. Podem me chamar sempre, porque estou aqui passando por um processo de terapia. É aquela fase do depois, hoje à noite ela vai deitar e fica olhando assim, tá, mas o que Como é que eu me portei na primeira vez que eu não seria indicada? Ela? Foi tipo isso, entendeu? Exatamente. Mas, enfim. Peraí, que eu tenho uma coisa pra dizer a respeito disso. Jesus amado, que medo. Só lembrando, a Brenda me conheceu no primeiro workshop que a gente fez. Foi a primeira vez que nós nos conhecemos. Ela me conheceu antes, mas eu a conheci nesse workshop. E nesse workshop tinham 20 pessoas, mais ou menos, né? Era um espaço pequenininho e tal, eram 20 pessoas. Quando terminou o workshop, somente 2 pessoas vieram falar comigo. Isso é muito louco? Isso é uma coisa muito louca, porque... Eu construí meu QI. Isso é uma coisa muito louca, porque se você tá indo ver alguém falar, é muito provável, se você saiu da sua casa para investir aquele tempo com aquela pessoa, era um final de semana, né? Era um sábado. Era um sábado.
Pô, você perdeu um sábado inteiro ali me escutando. Significa que você queria falar comigo, ou que você queria que eu te conhecesse. Significa alguma coisa, não é? Você concorda? Vou te dizer que eu achei aquilo muito louco. Ninguém veio falar comigo. Eu entendo que existe uma insegurança, eu entendo que existe, sei lá, o que vocês acham. Quando eu tô falando, às vezes eu fico com a sobrancelha assim, ó, com a sobrancelha aqui, com cara de brava. Sei lá, se as pessoas acharam que eu era babaca, sei lá. Mas não, ninguém tu tem veio cara falar de comigo. fofinha. Mais ou menos. Mas ninguém veio falar comigo. 2 pessoas só vieram. A Brenda foi uma delas. Então, claro que como ela veio falar comigo e o que ela veio falar comigo também poderia ter construído uma indicação negativa, ruim, né? Como você aborda e tal. Mas naquele momento, não. Mas é muito louco mesmo, porque às vezes as pessoas reclamam muito de oportunidades, né? E, porra, desculpa o palavrão, mas sério, aquilo era uma baita de uma, pra não falar do palavrão, uma baita de uma oportunidade, né? E foi muito louco, assim, perceber como, tipo assim, acabou o workshop, aí ficou tu ali, a gente tinha um churrasco depois de confraternização, justamente para isso, para esse momento de network. E, cara, quando eu olhei, tu tava ali sentada sozinha, eu falei, gente, ninguém vai mesmo, eu vou então. E eu fico... E foi muito louco isso. Silêncio é uma coisa que me constrange, né? Então eu fico assim incomodada com quando... Se alguém chega para falar comigo, eu tenho uma tendência a levar, se a pessoa não tá conseguindo, se ela tá muito nervosa, eu tenho uma tendência a levar a conversa. Mas aquele dia eu tava ali, tava passiva, né? Porque assim, sou eu que vou puxar? Não, né? Mas não, mas realmente é muito louco. E como as pessoas, enfim, né? Não, perdem às vezes perdem oportunidades e às vezes elas nem sabem como construir esse QI, né? Mas sei lá, eu acho que eu pensei assim, eu quero pelo menos que ela saiba que eu existo, então eu vou pelo menos ali. Eu acho que eu te perguntei uma coisa sobre, sei lá, como tu se mudou para São Paulo, uma coisa bem ridícula. Alguma coisa de mudar de São Paulo. E aí tem uma coisa que eu posso indicar para as pessoas, porque na verdade assim, ó, é outra coisa que vocês vão me ouvir dizer muito. Um dia eu posso mudar de opinião? Posso. E eu não vou ter problema nenhum em dizer que eu mudei de opinião. Mas se você não sabe o que dizer, seja verdadeiro. Simples assim. Eu também sou muito dessa opinião. A verdade não precisa de explicação. Ou seja, você está muito nervosa para falar comigo, você me conheceu, me encontrou em algum lugar, sei lá, ou alguém que você queira conhecer, você encontrou essa pessoa em algum lugar. Você não sabe o que falar, você não sabe o que dizer. Fala isso. Fala, caramba, eu gosto muito do seu conteúdo e eu sigo aqui. A verdade é assim, ó, eu queria vir falar aqui só para você me conhecer, para você ver o meu rosto. Eu não sei muito o que dizer, eu tô nervosa aqui para falar com você. Pronto, gente, você já quebrou o gelo, acabou. Nossa, ainda mais com a Pan, que ela vai conversar contigo por 2 horas. Comigo nós vamos ainda falar 2 horas e facilmente. Você vai saber da minha família, vai saber do que já aconteceu, como é que eu tô hoje. As milquetes e tudo. Dessa milquete. Eu não canto mais nesse podcast. Ai, é uma riqueza esse podcast. É uma riqueza. Mas, enfim, seja verdadeiro. Fala, simplesmente, fala. Claro que você também precisa... Gente, bom senso é algo complexo, eu sei. Mas existe uma questão de senso a respeito de invasão de espaços. Também não invada o espaço. Claro. Esses dias eu estava vendo uma coisa, vamos trazer para uma outra coisa que pode chegar nisso que eu estou falando. Esses dias eu vi um story da Virgínia Fonseca, vulgo esposa de Zé Felipe, vulgo uma das maiores influenciadoras atuais deste país. Essa eu conheço, hein? Brenda. Só para dizer que essa eu conheço. Se Brenda conhece, significa que a pessoa é realmente famosa, porque olha, ainda mais na internet. Complexo Isso não é uma coisa comum. Brenda não conhece de memes, Brenda não conhece nada. Trends, nada. Brenda não é uma senhora de 90 anos. 72. Excluída num lugar sem internet. Na caverna. Exato. Mas Virgínia, esses dias, foi lá fazer uma viagem para a Europa, que eu acompanhei somente pela internet. Não conheço Virgínia. Virgínia, se quiser conhecer um dia, tamo aí. Que precisar de uma produtora, tamo aí, tal. Já trabalhei com o Zé Felipe, já fiz umas fotos dele. Eu não, né? Tava produzindo, mas é isso, me chama. Qualquer coisa, meu contato aqui embaixo. Ela tava lá numa viagem para a Europa. E aí ela estava andando pela rua, e aí uma pessoa... Porque aí tem uma coisa que as pessoas perdem... A internet trouxe o melhor e o pior do ser humano. Total. A pessoa acha que e eu entendo isso, porque eu também gravo com artistas que eu penso, meu Deus, é muito estranho, porque eu sei o que ela estava fazendo hoje à tarde. Eu sei que ela gosta de comer, porque ela disse ali no story. Mas ela postar a sua vida ali na rede social não quer dizer que ela é sua amiga. Nós não somos amigos. Ela está abrindo um lugar que eu conheço, mas ponto.
A pessoa chegou filmando ela e ela estava lá andando, e aí todo mundo caiu matando que ela era grossa, mal educada. Poxa, gente, também não é assim, né? Assim, foi uma super invasão, né? Uma invasão super do espaço. invasão. Exatamente. Você ligar uma Coloca câmera. no lugar da pessoa, né? Você ligar uma câmera e ir filmando alguém, isso é insano, assim, isso é extremamente invasivo. Sim. Então, tem que ter bom senso, sabe? Tem que ter limite para as coisas. Então, é óbvio que se eu estiver almoçando lá, comendo, ou se algum famoso, ou alguém que você admira, estiver comendo ali, botando uma garfada na boca, você chegar, oi, tudo bem? Poxa, tem que ter um desconfiômetro de momentos, porque, de novo, isso diz sobre a sua não indicação, a sua indicação. Se você saber se colocar, você saber a hora que você pergunta, a hora que você se afasta. Sim. Porque eu já participei de muita reunião, por exemplo, em que eu entrei e que começaram a tocar em assuntos que eu não necessariamente... não é que eu não podia saber, mas eu não precisava saber. Uhum. E eu me coloco muito no meu lugar de... Bom, podem decidir. Podem falar entre vocês, eu vou ficar aqui. Começo a mexer no meu celular, me afasto daquele ambiente para dar um ambiente seguro àquelas pessoas. Eu, por exemplo, já entrei em reunião em que falou-se de números de patrocínio. Eu nem estava sabendo do patrocínio. E começou a negociar, e como a pessoa me apresentou como da equipe, a pessoa que levantou a questão do patrocínio nem questionou se eu poderia ou não saber sobre aquilo. E aí a pessoa falou assim, não, porque a gente vai fazer esse X de patrocínio, e aí, então, assim, me digam se vocês podem. E aí os empresários ficaram e eu estava na sala. E eu falei para eles, olha, vocês querem que eu saia? A primeira coisa. Aí eles falaram não. Falei, tá bom. Puxei a minha cadeira alguns metros para trás e fui mexer no meu celular. Sim. Porque eu não tinha que... Isso diz sobre você. Isso diz tato, sobre o lugar. né? É tato, Saber é bom senso. Exatamente. E aí também tem uma coisa. Já fiz muito também. Eu sei que talvez... Tá ficando confuso os meus exemplos, mas eu tenho mais um exemplo. Quando eu trabalhava na Brothers com o Teófilo Teló, o Teófilo é uma pessoa que ele está muito à frente do tempo dele. Assim, ele pensa muito à frente do senso comum. Tanto que ele é gênio, assim, sabe? Então, às vezes ele fala algumas coisas, a gente até na hora, assim, naquele ambiente, você fala, nossa, nada a ver, Teófilo. E aí, 10 anos depois, aquilo acontece, você fala, puta, ele falou isso há 10 anos atrás. E eu caguei para essa informação. Uhum. Isso já aconteceu. Hoje em dia eu já não faço mais isso, eu não cago para informações. Porque eu já percebi uma recorrência disso, de coisas que ele falou no momento em que eu fui incapaz de entender e depois aconteceu. Mas, enfim, estou explicando isso só por quê? Porque quando eu trabalhei com ele, a gente estava... Era a época do estouro absurdo do Michel. Hoje em dia ainda trabalho e tal, mas na época do estouro absurdo do Michel... Ele estava com muita coisa na cabeça. E ele tem essa coisa de... A cabeça funciona num ritmo e a fala não acompanha. A fala, exatamente. A fala, a comunicação trabalha em outro. Então, muitas das vezes acontecia dele achar que ele tinha me dito algo que ele não disse. Uhum. Isso acontecia, às vezes, em reuniões que eu não participava. Então, a gente eu trabalhava num escritório muito pequenininho que a parede era de gesso. E um tempo antes, a gente tinha um sonzinho que a gente ligava justamente porque eu ficava sentada no mesmo lugar onde era a recepção. A gente tinha uma pessoa aqui recepcionada, enfim, mas a gente ficava todo mundo no mesmo ambiente. Então, se tinha alguém ali aguardando para ser atendido, a gente ligava uma musiquinha justamente para não escutar as coisas que aconteciam nas salas. Mas quando eu estava sozinha, eu desligava esse som e eu acompanhava a reunião de fora. Isso pode parecer tipo, porra, isso aqui é invasivo. Né? Sim. Às vezes eu chegava em... Às vezes, eles começavam a conversar de coisas que eu não deveria ouvir, e aí eu ligava o som. Mas aquilo me ajudava. E aí, o que eu quero dizer com isso para vocês, né? Que, de novo, vai partir do seu tato, do seu feeling, da sua capacidade de perceber os momentos em que você deve ouvir e os momentos que você não deve ouvir. Por quê? Tem coisas que você deve participar e tem coisas que você não deve participar. Uhum. No caso dessas várias reuniões que eu escutei do Teófilo, por várias vezes, às vezes ele vinha falar para mim assim, eu já disse isso para você. Eu falava, você não disse, mas eu sei o que é. E isso... Pronto. Gente, isso construiu, porque eu sou chamada... Eu tenho um apelido lá na Brothers, que é Tecla SAP do Teófilo. Porque tem muita gente que não entende o Teófilo e eu entendo. Eu entendo o que ele diz, justamente porque eu fui acompanhando e eu fui construindo essa pessoa, a maneira que ele fala. E eu tenho um pensamento lógico rápido também, é uma habilidade minha. Mas é a Tecla SAP. Hoje em dia... anos depois que eu já saí do Michel, continua sendo meu maior cliente. A minha indicação lá atrás, do Teotônio, que me conhecia, ela me fez chegar.
Mas o que me fez permanecer foi a indicação que eu construí. Foi o lugar que eu soube me colocar. Foi o lugar, as soluções que eu trouxe. E que, aliás, aquela indicação e o que eu construí dentro da Brothers, que me faz trabalhar ainda na Brothers, construiu quase todas as outras indicações que eu tenho hoje em dia. É porque é isso, né? A construção não é só a construção para a primeira indicação. A construção, ela permanece, né? Ela é constante. Então, assim como a não indicação. Assim como a não indicação. Ela acaba sendo... Mas tu não acha que a não indicação ela pode mudar em algum momento? Pode. Assim como a indicação. A indicação também pode mudar. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Mas, depois de uma somatória de bons caminhos, acertos e boas colocações, se você erra... Porque ninguém é perfeito também, gente. Sim, óbvio que eu já errei. Todo mundo já errou. Se você tem ali um amontoadinho, eu não sei onde as pessoas estão enxergando aqui. Você tem um amontoadinho de acertos. Você vai lá e erra. O tamanho do acerto é diferente do erro, tá? O erro pesa mais. Então, foi lá e um erro. Ainda assim, tem uma memória. Tipo, ela errou, mas existe uma memória. Sim. Claro que diferente da não indicação inicial. Sim. Se é uma não indicação, e aí outras pessoas eu ouvi falar mal, e outras pessoas... Aí tu vai construindo, acabou, sabe? Você vai construindo o fundo. Ruim, né? Você vai afundando, assim. Sim. Não tem... Vai cavando o próprio poço. E é muito difícil você recuperar. Sim, é bem difícil mesmo. Nesse caso de indicação. Não estou falando que é impossível você trabalhar, não estou dizendo isso, não estou dizendo que se você errou agora, acabou para você, nunca mais tem chance, não estou dizendo isso. Mas o trabalho vai ser muito maior. Sim. Já não é fácil sair do 0 e subir. Sair do menos 10 é muito mais difícil. Claro. Então, assim, na tua cabeça, o caminho para a gente chegar nos grandes projetos é pela indicação. Foi mais ou menos isso que a gente construiu. E como que tu chegou... Porque lá no início do podcast tu falou que houve uma virada de chave de pensamento. Como que tu chegou nessa conclusão de que o QI é uma construção? Eu cheguei nessa conclusão há poucos dias, porque uma colega de profissão precisou de uma indicação. Ela precisou de uma indicação para uma artista nacional, para Luísa Sonza. E a hora que ela me pediu, porque assim, agora pausa nessa história antes de eu voltar. Todo mundo aqui, todo mundo que já passou por um momento de ser solicitado para uma indicação, com certeza já passou por isso, de pensar, putz, indicação é foda, né? É difícil, porque, puta, indicação é difícil, porque tem duas situações na indicação. Tem a indicação, tem a pessoa, né? Eu já trabalhei com a pessoa, mas eu não sei se ela funciona para você. Então, tem isso. E tem também a pessoa que pede indicação, às vezes acopla você à sua indicação. Não consegue separar. Não consegue separar. Isso é muito ruim. Eu sempre desacoplo, assim. Brenda me indicou alguém, beleza, ela me indicou. Agora eu falei com a pessoa e o caminho que eu vou construir com essa pessoa é meu. A Brenda não tem mais nada a ver com isso. Porque senão é foda, né? Senão é impossível você seguir. É impossível você... Senão eu jamais indicaria qualquer pessoa, se aquilo fosse me somar alguma coisa. Sim. Então, se você está pedindo uma indicação, entenda isso. Separe essas coisas. Essa é a primeira situação da indicação. Então, voltando agora à história. Quando alguém te pede uma indicação, já vem aquele peso. Você fala, putz, indicar é difícil, né? Porque não significa que porque funcionou para mim vai funcionar para o outro. Sim. E caramba, como é que eu faço e tal? Aquele lugar é um lugar difícil, Sim. porque era para ser muito próximo ao artista, é uma artista nacional, que tem uma vida extremamente atribulada, era para uma assessoria pessoal e tal. E aí... É uma posição difícil de se estar como profissional também, né? Exatamente. A pessoa que ia ser indicada também estaria numa posição não tão simples. Exatamente. Tem um trabalho difícil ali, né? Estar naquele lugar. E aí eu percebi que a indicação ela é a construção disso, primeiro porque, por dois caminhos. Primeiro, eu indiquei 3 pessoas. Das 3 indicações, 2 foram contratadas. E foram contratadas muito rápido. Isso é uma resposta à vinda de uma indicação. Então, não seria tão rápido se a pessoa que... Se não fosse por uma indicação. Se não fosse por uma indicação de alguém que ela confia, que a pessoa confia. Né? Se vem uma indicação... A indicação, ela te coloca à frente no lugar. Ela te coloca à frente naquele processo. E a segunda coisa é porque eu fiquei analisando muito. E eu coloquei pontos ali de falar, poxa... Essa pessoa indicaria, essa pessoa não indicaria.
essa pessoa não cabe para esse trabalho, na minha opinião, porque também pode ser errônea. E isso não significa que tu nunca mais vai indicar a pessoa. Não. É especificamente o perfil, Para né? este Aquilo que a gente trabalho. falou de perfil antes. Exatamente. Então, eu me peguei numa situação de análise dessa indicação. E eu sei que também não é o tipo de trabalho que se faz pegando currículo da internet. Sim, total. Não é o tipo de trabalho que se faz pegando currículo aleatório. Não tem como você entrar num trabalho como esse, que, com tantas miúcias, assim, com tantos detalhes, se não for por indicação. Sim. Só que aí eu me percebi avaliando também que eu não indicaria. Então, ficou de novo latente a minha cabeça. E por que eu não indicaria? Por que eu não indicaria aquela pessoa? O que aquela pessoa fez? De que forma? O que ela se mostrou? E não necessariamente, gente, que a construção da indicação depende de você ter trabalhado comigo, por exemplo. Mas depende, sim, de eu ter te conhecido. Porque você indica alguma coisa sem conhecer? Ninguém indica sem conhecer. Então, eu parei para pensar e analisar que, realmente, não vai ter outra forma. Não tem outra forma de você entrar nos grandes projetos e nos grandes artistas com tanta facilidade, se não for por indicação. Sim. Só que, de novo, você é responsável pela sua indicação, pela sua construção. Eu não fiz nada. Até porque os grandes artistas, existem muitos detalhes, existem muitas coisas que não podem sair dali e que tu vai ficar sabendo e etc. Então, é realmente um lugar complicado mesmo para colocar qualquer pessoa que não venha através de uma indicação mesmo. Exatamente. Para quem tá contratando ali, né? Você fica analisando, fala, não vou, poxa, eu tenho que... E outra, a pessoa que estava precisando que desse certo. Sim. Ela não queria correr risco, exatamente, não queria correr risco. Então, vamos no tiro certo. O tiro certo é pedir para alguém que já conhece, que já está no mercado, que já trabalha. Você conhece alguém e que também é analítico em perfil, né? Sim, porque é isso. Quando você está indicando, é importante que você também tenha uma capacidade analítica ali de falar, putz, isso funciona, isso não funciona. Essa pessoa cabe, essa pessoa não cabe. Claro que você pode errar? Claro. Você pode errar, porque a sua análise nem sempre está 100% certa. Mas existe uma necessidade de um perfil analítico ali desse lado, sabe? Então, a pessoa que me pediu a indicação sabia que eu não ia jogar o Léo assim, falar, vai, essas 100 pessoas aqui, não. Ela sabia que eu ia olhar e falar, essas daqui eu chamaria para um trabalho meu. Eu colocaria em artistas minhas. Uhum. Então, vai na fé. Eu não sei se é o perfil que você quer, mas essas 3 eu trabalharia. E eu trabalho, já trabalhei. Então, pode ir segura. Pode confiar. E aí, aconteceu de um salto tão grande, tão rápido, das meninas que fizeram o curso, né, que fizeram o Produza, que trabalharam comigo, um salto absurdo direto para uma artista nacional. Não, e que foi incrível, né? Foi extremamente emocionante para todos nós. A gente ficou muito feliz. Eu fico muito feliz, eu fico feliz com o crescimento das pessoas. E por saber que, de novo, elas ficaram muito gratas. Sim. E a gratidão é excelente, uma excelente emoção, um excelente devolutiva a alguém, mas não fui eu que fiz nada. Eu não fiz nada. Foram elas que construíram isso. Porque se não fosse pelo trabalho que elas fizeram e que elas demonstraram, eu jamais teria indicado. Sim, até porque foi uma baita de uma análise, né? Então, exatamente. Realmente. E histórias que aconteceram contigo sobre indicação, por exemplo, para grandes projetos. Acho que Sandy Júnior talvez seja o mais recente e o mais claro, assim, né? Apesar de que o Michel Teló também foi uma indicação, né? Mas sem conhecer teu trabalho. Eu tenho um tempo já que... Desde que eu saí do Michel, na verdade. Que é isso, assim, eu entro em projetos pela indicação do Teófilo, por exemplo. Isso acontece muito. Então, às vezes, ele está vendo... Eu estou gravando um projeto da Audipar, por exemplo, agora, que eu sou contratada pela agência da Audipar. Mas o Michel faz parte lá. O Teófilo não me contratou, mas ele falou, eu tenho alguém para resolver seu problema. Fala com ela. E o cara me ligou. O João me ligou e um dia, primeiro, a gente só bateu um papo. E aí também está outra coisa de construção, de QI, de indicação. O Teófilo veio, e claro, vem com as costas largas, costas quentes do Teófilo, indicando uma pessoa. Quando ele me ligou, quando o João me ligou, a gente bateu um papo só. Ele pediu ele tirou umas dúvidas comigo sobre um projeto do Bem Sertanejo, como a gente executava e tal.
eu estava no aeroporto. A gente falou durante uns 40 minutos. E para quem sabe o quanto eu tenho dificuldade de falar no telefone, 40 minutos é um mega tempo. Mas eu nem sabia se o projeto ia fechar. A gente não falou de valores, a gente falou de idade, a gente falou de nada. E eu fui lá e expliquei para ele como acontecia. E aí ele tirou algumas dúvidas, ele perguntou algumas coisas. Eu falei, não faz assim, faz assado, porque isso facilita isso, isso e isso. Então a gente falou. Eu passei meses sem resposta disso. Meses, assim, ó. E ele falou, beleza, a hora que voltar eu entro em contato com você. E eu falei, tá bom, tudo certo. Porque eu não fiz... eu falei com ele porque eu tinha interesse no trabalho, óbvio. Mas eu não falei com ele só porque eu tinha interesse no trabalho. Eu falei com ele porque o Teófilo já tinha... querendo ajudar. Exatamente. O Teófilo já tinha me indicado. Ele sabia que eu poderia resolver. Se eu puder ajudar de alguma forma uma pessoa que já me ajudou tanto, que no caso é o Teófilo e o Michel, já me deram tanto, né? Porque eu não posso retribuir para ele se ele me indicou em algum momento. Aliás, já entrei em várias reuniões do Teófilo assim, só para escutar e para auxiliar ele em alguma coisa. O projeto nem acontecia. E aí então, passei meses, falei com essa pessoa, expliquei tudo, passou meses e acabou rolando. Então, as indicações, elas vão contratadas assim. E aí, hoje em dia, eu já estou nessa agência. Eu já escutei da equipe de produção que estava trabalhando comigo que, nossa, vamos trabalhar muito, porque você é muito tranquila, porque você resolve isso daqui. De novo, estou construindo a minha indicação. Com certeza. Agora, com o trabalho. Exatamente, com o trabalho. Porque o Teófilo me levou até lá. Mas o que me faz ficar e o que me faz fazer mais trabalhos dentro daquele lugar é o meu trabalho naquele lugar. Sim, claro. A indicação, ela só te dá a oportunidade de chegar. Quem te faz permanecer é você. Sim, abre uma portinha, né? Exato. Na verdade, destranca a porta. Quem abre e entra e faz o resto e faz morada você. ali, né? É você. Com porque certeza. não existe costas largas suficiente que segurem um mau trabalho. Não existe isso. Ninguém, em nenhum momento. E eu nem indico que fique, nem indico que se não funcionou para você, é melhor que deixe sair mesmo, que deixe passar, porque é muito desgastante você trabalhar com quem não funciona, sabe? Então, eu sei que ele destrancou a porta lá para mim e eu entrei. Eu sei que se eu ficar lá mais vezes é porque eu trabalhei direito. Sim. Mas ali eu tive... na Sandy, quando eu trabalhei só quando eu fiz alguns poucos shows dela, ali eu já tinha a construção de indicação do Pietro dentro do escritório, mas eu construí também, nos poucos shows que eu trabalhei, eu construí a minha indicação com a artista. E com a com equipe a família, da com a equipe, exatamente. Então, de novo, as indicações, elas vêm de todos os lados, assim como as não indicações. Se eu tivesse lá... Se o Pietro gostasse muito de mim, já tivesse visto o meu trabalho, ele já gostasse de mim. Mas quando eu cheguei lá na Sandy, nos pouquíssimos, quando eu falo fiz show dela, foram poucos mesmo, assim. Se no meio da equipe lá eu tivesse sido mal educado, tivesse feito alguma coisa errada, e a equipe que está com ela há muito tempo tivesse falado, pô, Pietro, aquela pessoa lá não rola, eu tenho certeza que não teria rolado a turnê grande. Com certeza. A turnê é nossa história. Principalmente ali, né, que é uma equipe tão familiar e que tem tanta importância, né, nos projetos deles. Exatamente. Então, ela vem a todo momento. E aí eu sei que parece causar um peso, né? Tudo isso que eu estou falando, enquanto eu falo, eu estou pensando assim, nossa, caramba, eu estou sendo analisada como pessoa, eu estou sendo analisada a todo momento. Sim, tá. O que não quer dizer que você não pode errar, o que não quer dizer que... Para mim, o erro diz muito menos do que como você leva o erro. Sabe? Com certeza absoluta. Errar tá tudo bem. Como você leva aquilo? Errar é humano, né? Exatamente. Se estressar é normal. Como você leva aquilo? Você pegar num momento de muito nervoso, gritar com alguém, é normal. Agora, como você vive isso no seu dia a dia? É sempre isso acontecendo? É toda hora? É toda hora que você é mal educado? É toda hora que você não pede desculpa? É toda hora que você joga a culpa no outro? É toda hora... Eu estou falando sempre numa larga escala, né? Não tem como a gente fugir da primeira impressão. Não tem. A primeira impressão existe. Num primeiro momento, na hora que a gente senta um na frente do outro, ela existe. O que não quer dizer que ela é a única impressão. Sim. A impressão também é uma construção. Então, tudo é um peso, sim, mas... Aí é o peso do ser humano, vida, né? A vida acontecendo. Como tudo Isso acontece nos seus relacionamentos amorosos, isso acontece nos seus relacionamentos de trabalho, isso acontece nas suas amizades. Você está sendo analisado o tempo inteiro. E no trabalho existe uma diferença grande de um relacionamento amoroso, que é o amor. Né? Às vezes no trabalho não existe o amor. Exatamente. Às vezes existe, mas às vezes não existe. Não tem que esperar. No trabalho você não tem que esperar amor dos outros. Não. Sim. A gente está ali para trabalhar. Se o amor existir em algum momento,
É um ganho. E aí tem uma coisa só que enquanto eu falo isso, precisa existir amor de quem faz. Quando eu faço algo, eu preciso fazer com amor. Agora, não precisa existir amor nas relações interpessoais. Sim. Não precisa existir amor. É um ganho. E o que eu quero dizer com amor? Amor é entender que a pessoa tem dificuldades e é amar além daquilo, amar apesar das dificuldades e das dores, né? Relacionamentos de trabalho não são obrigatoriamente com carinho e com amor, gente. Não esperem isso. Não esperem isso. E não misturem isso, por favor. Sim. Tem que separar. Tem que separar. Então, num relacionamento de casal, existe o amor. E aí o amor ali ele leva para um outro lado. Mas o trabalho não. Então, entendam que você vai estar sendo analisado o tempo inteiro na sua vida, o tempo inteiro. E como você reage às coisas que acontecem diz muito mais sobre diz muito mais sobre a ação em si, né? Daquele pequeno recorte. É um todo, assim. Então, é um peso? Mas é a vida acontecendo. Então, aceitem. exato. Não tem o que fazer. Para mim, é muito importante. Para mim, é extremamente importante. Sim. E aí também existe uma questão de perfil de pessoas que vão contratar, né? Porque, tipo, por exemplo, para ti, Pan, não é importante que a pessoa saiba a técnica. Mas existem outros perfis de pessoas que preferem alguém que saiba a técnica e deu, né? Então, é importante também a gente saber construir esse QI. Por exemplo, se eu quero construir um QI contigo, eu vou construir de uma forma. Se eu quero construir um QI com alguém que precisa de alguém muito técnico, eu vou mostrar para ele o que eu sei fazer, né? É que também, assim como você está sendo analisado o tempo inteiro, você tem que analisar o tempo inteiro. Sim, você tem que exato. analisar o ambiente que você está. De mão dupla, né? Exatamente. A sua indicação é criada a partir do momento que você analisa o que é importante para aquela pessoa e caminha por aquele lugar. Sim. Porque demora um tempo para você... hoje em dia, por exemplo, eu já tenho um perfil, eu tenho uma forma de como eu trabalho. E a forma como eu trabalho, bem clara, ela né? está muito clara para todo mundo que me contrata. E hoje em dia, mesmo que eu entre num ambiente em que os valores não sejam exatamente iguais aos meus, eu consigo carregar os meus valores. Porque hoje em dia eu tenho 10 anos de trabalho, porque hoje em dia eu já fiz grandes projetos e as pessoas respeitam. Quando eu entro num lugar, as pessoas respeitam. Mas o caminho, geralmente, um caminho maior é eu me adaptar aos valores, ou aos métodos, às formas, ao caminho que existia naquele ambiente. Sim. Durante toda essa construção, eu trabalhei dessa forma. Hoje em dia já é diferente, mas entenda que, assim como você está sendo avaliado, você tem que avaliar. Total. É sempre uma via de mão dupla e você vai ter que perceber, como profissional, o que é importante para aquela pessoa. O que é importante, o que eu preciso demonstrar para aquela pessoa. E tu acha que existe um momento certo para para começar a construir esse QI ou para, enfim... Existe um momento, tipo assim, esse não é o momento de construir QI, esse é o momento de construir QI. Para mim, não existe momento. Para mim, é assim, ó, de novo, a partir do momento, todo. Assim, ó, bateu aqui na frente, contratei um motoboy. Ele bateu aqui na minha porta para me entregar. Eu chamei ele no WhatsApp. Oi, fulano, tudo bem? Estou precisando de um trabalho. Como ele me responde, como ele cuida da encomenda, tudo isso faz eu descobrir se eu vou chamar ele de novo ou não. O trabalho que ele me deu, o quão grosseiro ele foi, isso tudo já diz. Ele não precisa nem ter finalizado o trabalho dele para dizer se eu já vou querer trabalhar com ele de novo ou não. É o tempo inteiro. Então, não existe momento. Se você preparar um momento e falar, não, agora eu irei fazer, irei construir o meu QI, significa que você está se preparando para algo, ou seja, você não está sendo verdadeiro. Né? Porque a partir do momento que você se prepara, e é natural também você se preparar, né, gente? Por exemplo, vamos voltar de novo ao relacionamento amoroso. Ninguém vai para um primeiro encontro de qualquer jeito e sai falando qualquer coisa. Não, isso é natural. É natural que você se prepare, se arrume, se maquie, que você esteja bonita e se sentindo bem. É natural que você também não saia mostrando todos os seus defeitos e quais são os seus piores lugares para um primeiro encontro. Isso é natural. Eu não estou falando que você não demonstrar suas fraquezas seja uma mentira, ou seja, não seja verdadeiro. Não estou querendo dizer isso. Mas o que eu quero dizer é que se eu estou falando aqui, eu estou aqui, tá aqui, todos nós estamos aqui. E chega algum empresário muito grande e tal, e a pessoa fala, não, com a Pamela eu não quero demonstrar meu trabalho aqui. Mas chegou o empresário de Sandy Júnior, mas ele é importante para mim. E aí você muda? Eu já estou vendo aqui, eu já vi como você estava e como você mudou, eu estou vendo o que você fez antes e o que você está fazendo agora. De novo, não tem como você esconder. Então,
Não acho que existe um momento, o momento é agora, esse momento é toda hora. Toda hora você está sendo visto por todo mundo, no seu ambiente de lazer, no seu ambiente de trabalho. Tem pessoas que aceitam coisas, tem pessoas que não aceitam. Então, você está sendo visto o tempo inteiro. O tempo inteiro que você se coloca para ser visto, né? Na sua casa, no seu quarto escondido, você não está sendo visto. A partir do momento que você saiu da sua casa e se colocou num ambiente de trabalho ou que você quer construir algo, você está sendo visto e, a partir dali, o seu QI já está sendo construído. Incrível. Então, vamos resumir isso aqui, né? O caminho, parece que a gente falou 1000 coisas, mas eu acho que o caminho está muito claro. O caminho para fazer parte de grandes projetos artísticos é saber construir o seu QI, certo? A sua indicação, exatamente. Eu não acho que seja o único. Existem outras... Existem histórias? Existem. Sim. Seria injusto se eu falasse aqui, ó. Esse daqui é o único caminho. Seria injusto. Devem existir outros caminhos. Desconheço qual é o melhor. Para mim, esse é o melhor caminho. A indicação, o como você trabalha, o fazer um trabalho bem feito, no menor projeto, faça um trabalho bem feito, trate bem as pessoas, seja correto, demonstre a sua entrega. Os seus valores. Os seus valores. E isso constrói o seu caminho para onde você quer chegar. Perfeito. Isso também destrói o seu caminho para onde você quer chegar. Isso é muito importante, aliás. Isso é uma informação muito importante que a gente falou, né? Que é tanto a indicação boa como a indicação ruim. Exato. A tu construção constrói positiva ou destrói negativa. o teu caminho. A construção positiva ou negativa. Não tem jeito. Essa é a verdade. E a hora de você começar a construir isso é ontem. É agora. É sendo você, é sendo a pessoa. Trabalhe. Eu falo muito isso nos meus conteúdos. Eu não estou aqui querendo construir uma boa produtora. Eu estou querendo aqui construir um bom profissional que vai estar no ambiente que for, onde ele estiver, fazendo o que ele estiver fazendo, ele vai ser muito bom no que ele fizer. Por isso que o que eu falo aqui é tão amplo para as pessoas. Por isso eu tenho aqui pessoas, eu tenho atriz, eu tenho gente... A gente atende aqui na P, né, uma contabilidade. E esses dias as meninas, as contadoras, estavam vendo um conteúdo meu e elas falaram, nossa, o que você disse lá... eu estava falando sobre Sandy Júnior na época ainda. O que você disse lá, a gente consegue usar no nosso trabalho. Total. E eu fiquei tão feliz com isso, porque é exatamente isso. Um bom profissional é um bom profissional em qualquer lugar, fazendo o que for, na condição que tiver. Esse é um bom profissional. E é isso que constrói a sua indicação. É isso que constrói o seu QI. Perfeito. É isso. Vocês entenderam, né? O caminho é esse. Siga a Pan-Herrera. Principalmente para mim, exatamente. Exato. Demonstrem os seus valores, estejam presentes, se mostrem, pelo amor de Deus, estejam aqui. É isso. Às vezes a gente acha que quem produz conteúdo, não vou mandar alguma pergunta. Não, ali a gente já está construindo um QI, né? Meu Deus, às vezes a gente nem percebe, mas mandar uma pergunta, mandar uma mensagem, a gente já está mostrando, oi, tudo bem, eu estou vendo, eu existo. E as pessoas não percebem isso. Não, as pessoas deixam... As pessoas querem... É louco esse negócio, né? Muita oportunidade sem dar... não, o fulano tem que ir lá... eu quero... Como que eu faço? Ninguém me dá a oportunidade. Gente, a oportunidade, ela tá a todo momento ali, a todo segundo, tudo acontecendo. Várias oportunidades. O que vocês estão esperando? Vocês estão esperando que alguém vá lá, abra a porta, meta o pé, derrube, te coloque sentado numa cadeira e fale, pronto, agora aqui é a turnê da Beyoncé. A gente só tem você. Faça o melhor e cobre o que você quiser. Não é assim que funciona, não tem como. É todo dia, é toda hora. As oportunidades estão ali a todo momento. Então, utilizem essas oportunidades. É isso, perfeito. E esse foi mais um dos nossos episódios do Produza Cash. A gente estava com saudade do Produza Cash. Vocês estavam com saudade também? Conta pra gente aí Conta nos comentários. Aproveita. Compartilha esse vídeo, curte o canal, ativa o sininho. Conta pra gente lá no Instagram o que você achou sobre esse conteúdo, se você tem alguma história de indicação. Aliás, se você tem um outro caminho para chegar nos grandes projetos artísticos, me conta porque eu quero saber. E isso pode virar pauta aqui pra gente conversar sobre isso, porque eu sou mais do que aberta a opiniões e eu quero muito saber o que vocês acham, se existe um outro caminho aí, me conta aí se existe um outro caminho. Só estejam dispostos a conversar por bastante tempo, que a Pan fala. Exatamente. Me segue lá no @herrera_pan e Brenda? Curte o canal aqui do Instagram, também. Curte a página do Facebook, Produtora Pan-Herrera. Produtora Pan-Herrera. O meu é @brenda.brugali. E esse foi mais um episódio do nosso Produza Cast. Eu sou a Brenda Brugali. Eu sou a Pan-Herrera. E nos vemos no próximo episódio. Até mais.